Meu amigo doutor, minha amiga doutora, você vai conhecer agora o maior sistema brasileiro de blindagem jurídica profissional e de gestão jurídica do risco profissional da atividade médica e odontológica. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, criada em Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1998 e hoje com sede na capital da República. O problema, meu amigo, minha amiga, é que a atividade médica e odontológica são hoje, com toda certeza, as atividades mais arriscadas e mais perigosas de qualquer outra atividade profissional no Brasil. O fato é que a cada ano aumenta de forma assustadora o número de processos manejados contra médicos e contra cirurgiões dentistas, seja na esfera administrativa, na criminal, na ética profissional e também na justiça civil. Pacientes que reivindicam indenizações devido a danos corporais, materiais, morais, estéticos e existenciais, que porventura tenham sofridos em decorrência de um ato médico ou odontológico. A população médica do Brasil é hoje de cerca de 400 mil médicos. Cirurgiões dentistas, temos cerca de 260 mil profissionais. Desses todos, 7% respondem hoje a algum tipo de processo. Em alguns estados, a exemplo do Mato Grosso, esse percentual chega a assustadores 8,5%. E no Rio Grande do Sul, unidade da federação com a maior demanda, 13,78% dos profissionais médicos e cirurgiões dentistas respondem a algum tipo de processo. Na capital do estado de São Paulo, são ajuizados diariamente 12 novas demandas contra médicos e dentistas, o que significa 4.500 novos processos a cada ano que passa. No Superior Tribunal de Justiça, o número de processos contra médicos e dentistas entre 2001 e 2012 aumentou cerca de 1.600%. E apenas no ano de 2014, o aumento verificado foi da ordem de 154%. Nos primeiros 10 anos desse milênio, nos Conselhos Regionais de Medicina e Conselhos Regionais de Odontologia, o número de processos ético-profissionais aumentou assustadores 302%. E o número de condenações no mesmo período aumentou em 180%. No período de 2000 a 2014, mais de 13 mil médicos foram condenados, foram punidos eticamente pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Medicina. Esse aumento de processos deve-se a inúmeros fatores, mas deve-se, sobretudo, a uma mudança comportamental na nossa população. Até há bem poucos anos, quando alguém escorregava e caía num shopping center, num supermercado, levantava-se apressadamente e todo cheio de vergonha, com medo de que alguém tivesse visto e que ele viesse a pagar mico. Hoje, a pessoa sai à cata de testemunhas para ajuizar uma demanda indenizatória contra aquele estabelecimento comercial. Há poucos anos, quando um bebê morria no parto, o casal chorava, celebrava uma missa, um culto evangélico, se angustiava por algumas semanas, mas atribuía aquilo à vontade soberana do Criador. Hoje não. Hoje, quando o filho morre no parto, o casal, a família, quer investigar, quer averiguar, quer saber se realmente foi vontade de Deus ou se a equipe médica, a equipe hospitalar cometeu alguma negligência, alguma imprudência que tenha colaborado para aquele desfecho infeliz de um evento que era para ser um evento de festa na família. O médico e o cirurgião dentista são vistos hoje como meros prestadores de serviço.
E o seu paciente não é mais um paciente, é hoje um consumidor de serviços médicos e de serviços odontológicos. Um consumidor cada vez mais exigente, cada vez mais intolerante e cada vez mais propício a ajuizar uma demanda contra o seu médico, contra o seu dentista, se o resultado do procedimento não for aquele que ele espera. Em uma pesquisa inédita realizada pela Anadem, foram analisadas mais de 17 mil decisões judiciais transitadas em julgado. Nos tribunais estaduais são 27 ao todo, nos 5 tribunais regionais federais e no Superior Tribunal de Justiça. Praticamente tudo que transitou em julgado, de 2000 até 2014, foi dissecado, foi analisado, foi estudado pela Anadem. Nesse estudo foram levantados o sexo do paciente demandante, o sexo do médico e do cirurgião dentista demandado, as especialidades médicas e odontológicas mais demandadas, o tipo de procedimentos que geraram danos, os danos gerados ou reclamados pelo paciente, o comportamento jurisprudencial, na primeira instância, no Tribunal Estadual e no Superior Tribunal de Justiça, e também o valor das condenações. E esse valor das condenações variou desde R$ 3.000 até assustadores R$ 2.000 salários mínimos. Dentro das especialidades médicas, as mais demandadas são a ginecologia e obstetrícia, em primeiro lugar, em todas as unidades da federação, com praticamente 27% dos processos. Em segundo lugar, com exceção do Rio Grande do Norte e do Sergipe, aparece sempre a traumato-ortopedia, com 18% das demandas. No Rio Grande do Norte, a oftalmologia aparece em segundo lugar. E no estado do Sergipe, a pediatria, estranhamente, aparece em segundo lugar. Em terceiro lugar, vem a cirurgia plástica, com 13% das demandas. Em quarto lugar, a cirurgia geral, com 12%. E em quinto lugar, a clínica médica, com 11% dos processos ajuizados. Em todo o Brasil, 7% dos médicos e 7% dos cirurgiões dentistas respondem a algum tipo de processo. O que significa dizer que mais de 50 mil profissionais, entre médicos e dentistas, estão sendo processados atualmente. Você médico, você médica, você cirurgião ou cirurgião dentista, pode contar agora com a maior rede de proteção e blindagem jurídica profissional e ao maior sistema de gestão jurídica do risco das atividades médica e odontológica existente no Brasil. Criado pela Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, o Fundo de Defesa e Assistência Profissional aproxima-se das suas 2 décadas de criação e de funcionamento no Brasil. Você médico, você cirurgião dentista, aderindo hoje à Anadem Fundap, passará a contar com excelentes serviços na sua defesa profissional. Entre eles, podemos destacar a maior rede de advogados altamente especializados, exclusivamente em defesa de médicos e cirurgiões dentistas, estabelecidos em todas as capitais das unidades federativas do Brasil e nas principais cidades do interior. Essa defesa compreenderá processo na área administrativa, na esfera ética profissional, na esfera civil e também na criminal, custeio e acompanhamento de perícias e assistências técnicas. Muitas vezes o processo é decidido não pela defesa do advogado, mas sim pela perícia realizada ou, mais ainda, pela assistência técnica realizada durante a fase pericial. A Anadem Fundap custeia tanto o perito nomeado pelo juiz, como também o assistente técnico contratado pelo médico ou pelo cirurgião dentista. Se ao final do processo o médico associado ou o cirurgião dentista associado
vier a sofrer alguma condenação pecuniária, ele contará ainda com uma cobertura de R$500 mil através de uma apólice de responsabilidade civil coletiva por adesão contratada com uma das maiores seguradoras do mundo e a seguradora mais especializada na área de responsabilidade civil profissional. Antecipação da tutela. Quando na fase inicial do processo, antes mesmo da produção de qualquer prova, o juiz determina que o médico ou o dentista custeiem tratamento do paciente para restabelecer o seu estado de saúde, a Anadem Fundap antecipam esses valores através de uma ajuda financeira, evitando que o médico ou que o dentista desembolsem da sua poupança ou se desfaçam de algum patrimônio acumulado ao longo dos anos para fazer frente a essas despesas. Acompanhamento de processos em todo o território nacional. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o paciente, muito embora tenha feito uma cirurgia, um tratamento em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Belo Horizonte, se ele sofrer alguma espécie de dano, ele pode usar o seu domicílio privilegiado para ajuizar a demanda. Ou seja, ele retorna para o seu estado de origem, lá para o interior do Nordeste, da região Norte, e lá na sua cidadezinha ele ajuiza o processo. Embora o médico ou o dentista tenham feito a sua adesão em qualquer capital de estado, a Anadem Fundap banca os custos de deslocamento e despesa do advogado para fazer a defesa do médico e do dentista em qualquer lugar do território brasileiro. A Anadem Fundap aproxima-se de suas 2 décadas de criação, colecionando uma série de vitórias ao longo da sua história, sempre em defesa do médico e do cirurgião dentista. O nosso índice de êxito na esfera civil atinge cerca de 87%. Na esfera criminal, o índice de vitórias, absolvição dos médicos e dentista ultrapassa os 92%. E na esfera ética profissional, ou seja, nos conselhos regionais e federal de odontologia e de medicina, nosso índice de vitórias é de 97%. Tudo isso porque são quase 2 décadas de estudo, análise e dedicação em defesa do médico e do cirurgião dentista. Não perca tempo. Procure hoje mesmo um de nossos agentes credenciados em qualquer lugar do Brasil e faça imediatamente a sua adesão. Aderindo à Anadem Fundap, você poderá contar a partir de hoje com toda essa blindagem jurídica e essa gestão jurídica do seu risco profissional. Não perca tempo. A Anadem Fundap existem não para que você erre sem medo, mas para que você continue acertando sem medo de errar. Seja bem-vindo.